Você já imaginou correr uma maratona sem qualquer treinamento? Vem comigo que eu te conto tudo. Eu me chamo Elton e, como muitas pessoas nessa terra, também era um sedentário. Não gostava de correr, não gostava de praticar qualquer tipo de esporte. Mas é então que a necessidade me fez começar a correr. Eu saí de um sofrível 1.700 metros em teste de aptidão física e parti para correr uma maratona de 42 quilômetros, 195 metros. Eu vou te contar essa história em uma outra oportunidade, mas vamos lá o que interessa. Vamos à história da maratona. Eis que eu estava em casa, então me surgiu uma ideia. Por que não correr 21 km? Peguei a minha mochila, botei nas costas e parti, sim, para conseguir fazer 21 km. Até então, eu já tinha alcançado a marca de 18 km, mas nada de tão incrível. As provas de 5 já tinham ficado para trás, já estavam praticando as provas de 10. Então, era hora de tentar um km muito mais superior do que eu já venho praticando. Bati na trave, 18 km novamente, não consegui completar os 21. Eis que então falei, já que é para fazer, vamos fazer direito. E decidi então partir para a meia maratona do Rio de Janeiro. Mas, como um bom brasileiro que eu sou, deixei para a última hora e as inscrições já haviam se encerrado. Então, o que fazer? Procurei na internet de uma forma ou de outra para tentar correr os 21 km. Pasmem, não tinha, claro, mas havia muitos abandonos nos 42 km. A oferta e procura, né? Então, decidi correr a maratona do Rio de Janeiro em sua distância total. Pode parecer loucura, mas eu estava no estágio de vida, como ainda estou, de desenvolvimento mental. E eu queria realmente algo que me desafiasse, que me tirasse da zona de conforto. 10, 15, isso não iria me tirar. 21 era a meta. Por que não me inscrever na prova dos 42, mas parar os 21 km? Missão cumprida, essa era a ideia. Planejei, pesquisei, comprei minha suplementação, verifiquei o que era preciso para bater os 21 km. Me preparei? É claro que não. Uma semana antes, viagem de férias e curti, que é aquilo que a gente mais gosta, curtir a vida doidada. Então, parti para a Maratona do Rio, sem treinamento, sem preparo. Loucura? Com certeza que sim, mas era um desafio e eu queria me desafiar mais do que nunca. Lógico, eu não saí do zero. Não era uma pessoa que não treinava. Já corria constantemente. Lembre-se, eu já havia praticado 5, 10 e já havia chegado algumas vezes nas marcas de 18 km. E também era uma pessoa que estava ativamente no esporte. Eu pedalava, nadava, corria, praticava musculação. Não era alguém sedentário, mas o desafio ainda era grande. Parti para a prova. Ao chegar no Rio, descobri que toda a minha suplementação tinha ficado em São Paulo. Sem suplemento, alimentação inadequada, com preparo também não tão bom. Isso poderia ter me sabotado, mas eu continuei focado no meu objetivo e sabia que aquele desafio seria grande. E se era para ser grande, se era para ser duro, então vamos enfrentar, encarar de frente, sem qualquer desculpa para desistir. Parti para a prova. 5 km. Foi tranquilo, foi de boa. Pratiquei o pace certo, me hidratei e 5 km era algo que eu dominava. 10 km, ânimo, a animação estava total. Estava em casa. 10 km também era fácil de correr. 15 km. A brincadeira começava a ficar séria, mas o objetivo era os 21. Faltava pouco, apenas 6 km. 17 km. Eu estava muito, mas muito bem fisicamente.
e vi o meu pace cada vez mais diminuindo. Foi aí que começou o erro. O pace estava marcado para ser entre 6 e 6:20, para economizar energia para no final da prova. Mas, como eu estava numa distância ainda confortável, eu apertei e o meu corpo respondeu. A minha mente dizia, vai, e o meu corpo foi. Quando cheguei nos 21 km, sim, 21 km, missão cumprida. Aquilo que eu tinha preparado para fazer, eu fiz, mesmo sem treinamento. A minha mente me conduziu, ela não deixou eu parar. O ambiente me seduziu e eu continuei acelerando. Mas não era 21 km. Mas eu disse, se você correu 21, pode correr mais um pouco. E foi aí que eu cheguei aos 25 km. Mas o meu corpo começou então a dar sinais de que o preparo não estava correto. E lógico, sem a suplementação adequada, começava a faltar carboidrato, desidratação, Copacabana. Copacabana. O sol, o mar, as pessoas, o clima do Rio de Janeiro. E eu simplesmente me esqueci o que eu fui fazer até ali. A missão estava cumprida, mas a minha mente dizia, podemos mais. E eu foquei, metro por metro, passo por passo, e fui vencendo, quilômetro por quilômetro. Quando eu me toquei, já havia atingido 30 quilômetros. Para quem veio para fazer 21, algo que já era inexplicável, inalcançável anteriormente, eu já havia superado. E parti então os 32 km. Meu camarada, por mais que a minha mente estava blindada, a mente evolui. O fôlego acompanha, mas a musculatura, essa havia começado a dar sinais que estava chegando ao fim a minha prova. 33 km. E lá estava eu, resistindo à fadiga. 34. Quem correu 34 km pode correr mais 8. Diminuiu o pace, resistir, mas aí que veio o fim. No 35º km, o meu corpo simplesmente pifou. Como? Pifou. Eu já não conseguia mais nem trotar, quanto mais correr. Resolvi então andar, mas foi aí que infelizmente o meu corpo chegou ao seu limite. 35 km. Já era hora de parar. 35 km. Chegava ao fim a minha maratona. As câimbras que começaram a me acompanhar no 25º e que a minha mente, a minha disciplina, a minha força me fez continuar, já era hora de encerrar. Sim, 35 km chegava ao fim a minha missão. Para quem esperava correr 21 km, já havia alcançado muito mais que o seu corpo suportava. A minha mente venceu. Ela suportou correr 35 km. Mas é claro, a mente evolui, mas o corpo não acompanha. Terminava a minha jornada no hospital, tomando soro para se hidratar, mas feliz pela missão alcançada. Fracasso? Pelo contrário, eu tive grandes lições dessa jornada, e a principal delas foi que a minha mente é incrível. Quer saber se eu resolvi correr outra maratona? Então, clique para se inscrever, ative as notificações clicando no sininho e dá aquele joinha para muitas outras pessoas conhecerem essa história. Eu te conto a próxima história da minha outra maratona e uma outra oportunidade.